Às vezes, quando nós falamos de renovo, nós precisamos falar da mente. Falar daquilo que às vezes nos atrapalha, que corrói o nosso coração. Aquilo que tenazmente nos assedia todos os dias. E que nós precisamos voltar a nossa alma a uma intimidade viva com Deus e uma mente cada vez mais transformada à presença do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, por gentileza, e nós vamos ler verso 1 e o verso 2. Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Esse texto é maravilhoso, irmãos, porque o capítulo 12 de Romanos é um divisor de águas. Nós veremos que do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo trabalha em uma dinâmica bem teológica, não que o 12 em diante não seja, mas ele trabalha em uma dinâmica bem teológica e profunda, acerca de quem nós éramos, acerca do que Deus fez em nós. E agora do capítulo 12 em diante, Paulo deseja nos ensinar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Olha o que diz o verso 1 e o verso 2, é onde nós vamos nos concentrar nessa noite. É um texto muito conhecido, mas nós vamos nessa noite aplicar esse texto ao nosso coração e às nossas vidas e às nossas necessidades nessa noite, nos achegar à presença do Senhor e pedir: Deus, renova a nossa mente em nome de Jesus. Renove a nossa mente, renove o nosso coração. Paulo então chega no verso 1 e 2, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São só 2 versículos. Vamos ler comigo? Vamos lá, vamos ler juntos, mais uma vez, meditando, trazendo nosso coração à centralidade da palavra. E eu te convido, leia forte comigo, vamos lá, leamos juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Todos nós queremos experimentar isso, é ou não é? Você que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite, e agora quando a gente lê o texto, o seu desejo é conhecer, experimentar a vontade de Deus. Quem nunca fez essa pergunta? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quem aqui nunca fez essa pergunta para Deus? Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual é o plano do Senhor para a minha vida? Nós vivemos, amados irmãos, em uma geração em que a cultura, ela vem moldando a mentalidade de muitos crentes. Nós vivemos em uma geração em que as redes sociais, as ideologias, as imagens, entretenimentos, filmes, séries, jeito de viver tem moldado você e a mim. E se a gente não tomar cuidado, a geração que a gente vive só vai nos levando a moldar a nossa mente a uma cultura cheia de ideias, cheia de ideologias, cheia de promessas. E quando nós olhamos para tudo aquilo, nós vamos enxergar a pecaminosidade que envolve toda a nossa cultura e essa forma de pensar da sociedade. E se você veio ontem na programação da Mocidade, você pode entender isso muito bem. E é só você ler bons livros que você irá compreender ainda com mais intensidade o que a sociedade e o que a cultura tem feito com a gente. E é uma grande verdade quando você olha para muitas coisas que estão aí perto de você. Você olha para a sociedade, você vê isso. Você olha para o seu trabalho, você vê. Você olha para as escolas, você encontra inúmeras ideologias. Você olha para as coisas que você vê na televisão, nas redes sociais. Em tudo está sendo impresso uma mentalidade completamente consumista, uma mentalidade corrupta e promíscua. E nós vivemos nessa geração filosófica em que as pessoas e o mundo quer moldar a minha forma de ser, a minha forma de viver, a minha forma de pensar.
A cultura nos ensina o que nós devemos desejar, como nós devemos amar, como nós devemos criar nossos filhos, como nós devemos viver em uma vida relacional, conjugal. A cultura tem mostrado para a gente como você deve viver sua vida financeira, onde você tem gasto o seu dinheiro e com o que você tem gasto o seu dinheiro. A sociedade tem mostrado isso para nós a cada dia, e o apóstolo Paulo aqui neste texto vai justamente contrapor a esta mentira ou a essas filosofias da nossa geração. O apóstolo Paulo vai justamente apresentar a nós um caminho completamente diferente, porque enquanto a sociedade deseja moldar o meu coração, Deus deseja transformar o meu coração. Enquanto nós encontramos uma sociedade que dita regras, que mostra verdades ou supostas verdades, para que a minha vida seja moldada, a Bíblia deseja nos ensinar, queridos, que a minha mente, a nossa mente, o nosso coração precisa ser transformada. Não pelas coisas que são ditas na sociedade, mas transformadas pela palavra do Senhor, mas mudada pela mensagem do Senhor, mas transformada por algo muito maior que a cultura, a sociedade, o mundo, o trabalho, as redes sociais, as séries, filmes. Nada disso é capaz de mudar, de transformar, de reverter, porque nenhum deles tem esse poder. Mas somente a palavra de Deus pode mudar todas as coisas. Eu quero que você entenda isso comigo nessa noite, queridos. O verdadeiro renovo para a gente nessa noite vai começar quando a nossa mente é renovada, quando a nossa mente é transformada. E antes da gente analisar todos esses hábitos de Paulo aqui, todas essas práticas cristãs que ele nos ensina nessa noite, e a palavra do Senhor também nos orienta nessa noite, nós precisamos voltar para aquilo que Paulo vai nos ensinar aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11. E se você observar comigo, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós veremos o desenvolver mais profundo de uma teologia extraordinária que o apóstolo Paulo nos ensina. Se você deseja conhecer a teologia na sua profundidade, você vai encontrar um dos livros mais teológicos de toda a Bíblia, que é o livro de Romanos. E se você olhar comigo, eu vou pedir os meninos para jogar alguns versículos no telão, por gentileza. Se nós olharmos para o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, nós vamos encontrar o que Paulo está nos ensinando aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai dizer assim: todos nós somos pecadores, todos nós caímos, todos nós erramos. E o que diz o texto? Leamos juntos, verso 23, capítulo 3, verso 23, leamos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O resumo de todos os 3 primeiros capítulos de Paulo é dizer para a gente que todos pecaram, todos são carentes da glória de Deus, da verdade de Deus. Em uma humanidade que inverteu a verdade de Deus por mentira, inverteu a glória de Deus pela glória humana, em uma sociedade pecaminosa, mentirosa, corrupta e suja, este povo aqui somos nós. E é o que Paulo ensina para a gente: este povo aqui somos nós, carentes da glória de Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Paulo começa o seu livro dizendo para a gente: ninguém escapa da ira de Deus, ninguém escapa da justiça de Deus, porque todos pecaram, todos se extraviaram, não há nenhum bom sequer. E ele continua mostrando para nós que agora nós somos justificados. Que agora nós somos justificados, mas somos justificados não pelo que fazemos. Somos declarados justos diante de Deus, não pelas coisas que nós fazemos, não pelas nossas obras, não pelas nossas mãos, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Olha o que está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos comigo. Também vai aparecer no telão. Leamos juntos: justificados, pois, mediante a fé,
nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua expressando a sua teologia tão profunda, dizendo: nós somos agora justos. Esses pecados que outrora guerreava e queimava o nosso coração, por meio de Cristo nós somos declarados justos e santos diante de Deus. E continua as verdades de Paulo, falando que agora nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Abre em Romanos capítulo 6, para mim, por gentileza. Vamos ler do verso 6 até o verso 10, Romanos capítulo 6, do verso 6 a 10. Vamos lá, lemos juntos? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vamos ao final do texto, olha que lindo. Mas quanto ao viver, o que, irmãos? Vive para Deus, porque morremos, mas com Cristo fomos o que, irmãos? Ressuscitados. É esta a verdade de Paulo para a gente, é esta a verdade de Deus para a gente, que estávamos debaixo da ira de Deus, da justiça de Deus, mas em Cristo nós somos salvos, e pela fé no Senhor vivemos, e se vivemos pela fé no Senhor, agora vivemos com Ele. Agora com Ele nós estamos ressuscitados, não mais mortos, não mais debaixo da ira de Deus, não mais debaixo da justiça da ira de Deus, mas agora libertos, restaurados, transformados, justificados, para viver uma vida santa que vem de Deus, para viver agora em uma vida que glorifica ao Senhor. E agora Paulo vai nos ensinar, dizendo que a nossa luta, ela é grande, irmãos. Se você acha que em Cristo Jesus você está salvo, e agora salvo, não mais, eu estou livre das lutas, eu estou livre das perseguições, das dificuldades, dos problemas, não é isso que a gente vai encontrar no verso 7, no capítulo 7, porque o capítulo 7 vai nos ensinar no verso 18 até o versículo 20, olha que texto extraordinário, capítulo 7, verso 18 ao 20, lemos juntos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Verso 20, lemos? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ah, queridos, tem muita luta para você, tem muita luta para nós. Paulo vai nos ensinar no capítulo 7 que nós agora precisamos lutar contra os nossos pecados todos os dias, porque antes estávamos debaixo da ira de Deus, porque antes vivíamos nas práticas pecaminosas, porque antes dávamos vazão ao nosso próprio coração, andávamos desgarrados como ovelhas, mas agora em Cristo eu sei que eu sou um pecador. Agora em Cristo Ele revelou para mim que a minha mente é pecaminosa, o meu corpo precisa ser transformado todos os dias, e eu vou precisar de muita disposição, perseverança, santificação, para que a gente entenda que a nossa vida com Deus agora, queridos, é lutar contra as práticas do pecado. Mas não acaba por aí. Ele ainda nos ensina que nós agora em Cristo precisamos viver no Espírito Santo. Capítulo 8, verso 9, olha o que diz esse texto. Capítulo 8, verso 9, lemos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se você é do Senhor, você vai viver no Espírito daqui para frente. Se você é de Deus, você vai viver agora andando com o Senhor daqui para frente. Se você é transformado pelo sangue de Jesus, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, e agora você não está mais na carne, ou nas práticas pecaminosas do pecado, que corrói a nossa mente todo dia, mas você agora vai vir para Deus. Sua mente é para Deus, seu coração é para Deus, seu corpo é para Deus, suas ações é para Deus, tudo em nós, queridos, é para glorificar o nome do Senhor. Amém? E por fim, ele acaba esse tratado teológico do capítulo 1 até o capítulo 11, nos ensinando que Deus, Ele salva soberanamente. Do capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai nos falar sobre a bênção desta salvação soberana que vem de Deus, na qual nós não compreendemos, mas é de graça. Essa salvação que é profunda e transformadora para a nossa vida. Que esse Deus que olhou para nós com amor e misericórdia, é este Deus que aplica em nós o seu querer e o seu realizar em nossas vidas. Capítulo 10, verso 9 e 10, olha o que diz aí. Capítulo 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares, vamos juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então Paulo vai dizer para nós assim: agora a sua vida é para Deus, agora o seu coração é para Deus, agora as suas ações é para Deus, agora a sua vida toda é para Deus. E ele chega no capítulo 12 dizendo para nós agora: olha, diante de tudo aquilo que vocês viram até aqui, portanto, rogo-vos, pois, meus irmãos, diante de tudo que vocês analisaram até aqui, tudo que eu pude tratar com vocês, em todo o aspecto redentivo, teológico, da salvação, do milagre de Deus na sua vida, de trazer Jesus e mudar a sua sorte, veja, perceba, olhe, daqui para frente você vai ser diferente. Daqui para frente a sua mente tem que ser diferente. Então, diante de tudo que você viu, que você é um pecador miserável, carente da graça de Deus, você foi salvo pela fé, você foi transformado e remido pelo sangue de Jesus, você estava morto, mas ressuscitou dentre os mortos, e Ele lhe deu essa salvação. Agora você precisa viver para Jesus, sua vida é para Jesus, sua postura é para Jesus, a sua mente é para Jesus, aquilo que você ouve é para Jesus, onde suas mãos tocam é para Cristo Jesus, seu trabalho é para Deus, seus estudos é para Deus, a sua igreja é para Deus. Pastor, como assim? Tudo que há em nós é para a glória do Senhor. Então Paulo vai dizer assim: eu rogo a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês porque Ele é bom, gracioso, generoso. Eu rogo a vocês porque não foi nada vindo de vocês. Eu rogo a vocês, eu peço a vocês, vivam assim, vivam para a glória de Deus. E agora ele vai nos ensinar coisas muito profundas e práticas da nossa vida cristã, não só aqui no verso 1 e 2, mas se você for ler todo o restante do livro de Romanos, você perceberá que agora a sua vida é para serviço ao Senhor. Mas nossa mente precisa ser transformada todos os dias. João Calvino nos diz uma frase tão interessante. Quando esses 2 versículos foram escritos, e na sua interpretação ele diz assim: os homens jamais servirão sinceramente a Deus até que compreendam quão grande são as misericórdias de Deus. Os homens jamais servirão sinceramente a Deus até que compreendam quão grande
são as misericórdias de Deus. Meus amados irmãos, às vezes nós somos levados a achar que somos tão bons assim, né? Às vezes somos levados a achar que somos escolhidos por nós mesmos. Às vezes somos levados a achar que a vida gira em torno da nossa própria história. Somos levados a achar que o outro precisa me ver de um olhar diferente porque eu sou muito bom. O nome disso é vaidade, egocentrismo, pecado da nossa alma. E quando nós olhamos para as misericórdias de Deus, o que agora o nosso coração é tomado, queridos, por miséria, por fraquezas. O nosso coração é tomado por aquele que é totalmente rendido ao Senhor. Quando olhamos para a misericórdia do Senhor, em Isaías capítulo 40, o Deus criador de todas as coisas, o Deus restaurador de todas as coisas, o Deus que leva o seu povo à disciplina, mas o mesmo Deus que resgata o seu povo, transforma a sua igreja. O nome disso é misericórdia e graça, o nome disso é amor de Deus. E quando nossos olhos são levados à misericórdia do Senhor, à compaixão de Deus, nós vamos perceber que não há nada de bom em nós. Nós precisamos de Deus, nós somos carentes de Deus, e que toda a nossa vida agora, queridos, precisa ser para a glória do Senhor. Quando Paulo vai nos falar aqui sobre corpo, Paulo, ele não está falando apenas de corpo físico, mas quando Paulo fala de corpo, ele fala de toda a nossa história. Paulo está falando do seu tempo, do seu dinheiro. Paulo está falando da sua vida relacional, das suas palavras, das suas emoções, a sua vida como um todo. A nossa história como um todo é uma história agora para a glória de Deus. E então Paulo diz aqui neste texto: apresenteis o vosso corpo por sacrifício, o que, irmãos? Vivo, mas o que? Santo e agradável a Deus. O que Deus deseja fazer em nós é uma transformação genuína e profunda no nosso coração. Agora o cristão é aquele que precisa viver diante do Senhor como sendo aquele que vive, pois ele procede da nova vida com Deus. Este cristão que agora é santo, porque agora todo o seu viver diário precisa ser santificado no Senhor. E este servo de Deus agora vive para agradar a Deus, porque agora não é o que ele quer, mas agora é aquilo que o seu mestre e redentor deseja. Os nossos olhos precisam estar fitos na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria que você saísse daqui desafiado e com o seu coração totalmente desejoso a fazer a vontade de Deus. A minha oração nessa noite por você é para que você saia daqui nessa noite com uma mente desejoso em fazer a vontade de Deus. A pergunta é: Senhor, o que Tu queres? Qual a vontade do Senhor? Quais são os projetos do Senhor? Quais são os Teus planos para a nossa vida? Mas como entender, se não de fato nos relacionar na presença de Deus? Toda a nossa vida deve ser uma vida contínua de adoração ao Senhor, uma vida de rendição plena ao nosso Deus. Vejamos comigo, queridos, que o mundo ele exerce uma pressão muito constante para transformar a nossa vida. Se você olhar para o versículo 2, vamos ler juntos comigo ainda esse texto, verso 2, capítulo 12, versículo 2, lemos mais uma vez: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo deseja todos os dias moldar a nossa mente. O que o mundo deseja fazer é moldar o nosso coração. O que a sociedade deseja fazer é expressar uma pressão muito profunda para que você se renda àquilo que lhe é dito e àquilo que é impresso em todas as áreas da sua vida. Mas o que Deus deseja fazer conosco, queridos, é nos transformar plenamente. E as primeiras palavras aqui do versículo 2 são palavras negativas, mas palavras que nos levam a mudar a nossa forma de pensar. O texto vai nos dizer: e não vos conformeis, e não tomeis a forma.
E não vos conformeis com este século. Não olheis para o que este mundo diz. Não olhe para aquilo que a sociedade está pregando ou ensinando a você todos os dias. Não tome a forma deste mundo. Que o seu coração não tome a forma do século emergente, mas que o seu coração seja transformado pela verdade da palavra de Deus. A palavra século aqui vai justamente nos fazer perceber este mundo que nós vivemos. E se nós não tomarmos cuidado, nosso coração é levado pelas artimanhas do diabo, pelas astúcias com que nós somos levados pelos falsos profetas, pelas mentiras pelas quais o mundo tem empregado a cada dia. E se nós não tomarmos cuidado, nossos corações são levados aos enganos deste mundo. Quantas vezes nossas famílias estão se debruçando em filmes e séries que não glorificam o Senhor? Quantas vezes muitos homens são levados a práticas pecaminosas, quando no escuro, quando no vazio e quando no esconderijo, agem de forma que ninguém pode ver. Quantas vezes nós deixamos nossos filhos jogados pelos cantos das casas, para que eles possam se deliciar pelas redes sociais, para que eles possam nos dar um pouco mais de alívio durante o nosso dia. Satanás não cansa. Satanás diariamente, constantemente, tem lançado as suas setas inflamadas, para que nós possamos, queridos, ser moldados por este mundo pecaminoso e destrutivo. Quantas vezes a sociedade nos leva a pensar de fato aquilo que não vem da palavra de Deus? Talvez nossos corações tenham sido levados às práticas das concupiscências da carne, das concupiscências dos olhos e da soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 15, vamos ler esse texto? Olha o que João nos ensina, 1 João capítulo 2, versículo 15. Coloca no telão, por gentileza, aqui para mim na frente, para que eu possa ler também, por favor. Como diz o texto, vamos lá? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, olha o que diz aí: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o que, irmãos? Não procede do Pai, mas procede. Olha o que o verso 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Aquele que anda segundo os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, a soberba da vida, os desejos desse mundo, ele não enxerga a vontade de Deus, ele não vive na vontade de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece de que jeito, irmãos? Eternamente. Nossos casamentos precisam de intimidade com Deus. Nossos filhos precisam de intimidade com Deus. Meus amados irmãos, quantas vezes nós temos trocado uma vida de santidade ao Senhor pelas mentiras deste mundo? Talvez tem muita gente que não tem vivido uma vida séria diante de Deus, mas tem sido levado pelas ideologias desse mundo. Tem muita gente que não vive na seriedade da palavra de Deus, mas tem sido enganado pelas mentiras desse mundo. Tem muitos pais que têm terceirizado a educação de seus filhos. Tem muitos casamentos que estão destruídos porque não há amor, não há santidade, não há vida com Deus. Há muitos que estão casando sem a intimidade com Deus. Há muitos que estão se relacionando em seus casamentos porque estão se relacionando de forma errada. E por quê? Porque não há vida com Deus, não há oração, não há palavra, não há santidade, não há verdade de Deus nos relacionamentos. E muitas vezes casamentos complexos, casamentos mundanos, se tornam casamentos de fato tóxicos, pecaminosos, porque Jesus não está presente no relacionamento. Muitas vezes nosso coração tem sido levado pelas coisas e práticas deste mundo, e Tiago vai nos ensinar no capítulo 4, versículo 4, esse texto é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor, o que diz aí? Lemos juntos, Tiago capítulo 4, versículo 4, lemos: a amizade do mundo
Vamos lá, gente, leamos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah não, pastor, tem problema não. Esse é o amor. E a gente tem que viver na prática do amor. Não, nós temos que viver na prática da palavra de Deus. Nós não podemos viver na prática do amor mundano, mas nós precisamos viver na prática do amor de Deus. Olha o que diz a Bíblia: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E o final diz: pois quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, irmãos? Então muda a sua mente, mude o seu coração, mude a disposição da sua alma. Você quer renovo de Deus? Mude a mente. A sua mente agora precisa ser mente de Cristo. A nossa postura agora precisa ser a postura de Cristo. O nosso falar agora precisa ser o falar de Cristo. As nossas ações diárias de acordo com a palavra de Deus. E assim, queridos, nós vamos experimentar coisas profundas que vêm do Senhor. Nós vamos experimentar da palavra de Deus. A transformação acontece pelo renovo da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer milagres de Deus na sua vida? O primeiro milagre é você entender quem é o seu Redentor, quem é o seu Salvador. E este milagre de Deus tem poder para transformar sua mente, seu coração e as disposições da sua alma. E não vos conformeis com esse século, não tome a forma deste mundo, mas transforme a sua mente na palavra, no conhecimento do Senhor. Deus transforma todas as coisas. Deus transforma a disposição da nossa alma. Deus transforma a nossa mente. Mas a nossa mente precisa ser cativa à palavra de Deus. A nossa mente precisa ser cativa a Cristo Jesus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Salmo 119, você bem que poderia ler o Salmo 119 essa semana. A palavra do nosso Deus nos diz assim, olha, verso 1: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Versículo 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração. Você precisa da palavra, querido. Você precisa do Senhor todo dia. Você quer uma mente transformada? Você precisa da Bíblia. Você precisa andar com Deus, se relacionar com Deus, ter vida com Deus. Verso 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O que diz a Bíblia, irmãos? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Verso 11, que diz lá: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quer uma mente transformada? Você precisa de Deus. Você precisa da palavra. Você precisa do Senhor Jesus transformando seu coração todos os dias, ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, ser conduzido pelo Espírito Santo todos os dias. Sua mente precisa ser assim, sua postura precisa ser desta forma. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter uma disposição que agrade ao Senhor. Agora que eu já sei que a minha vida é transformada por Ele, agora que eu já sei que eu fui lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, agora a minha postura é diferente. Eu preciso fazer o que Deus quer. Eu preciso andar segundo a palavra de Deus. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso amar a minha igreja. Eu preciso ter relacionamento vivo com Deus todos os dias, ter vida de oração que de fato me faz chegar-me ainda mais à santidade do Senhor. O cristão, ele foi enviado ao mundo, queridos, por último, para uma grande missão. Por fim, o texto nos diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está aqui para uma missão.
A missão que nós estamos aqui não é para sermos agradados. O mundo que nós vivemos é um mundo que nos diz que você deve ser satisfeito. O mundo que nós vivemos é um mundo que fala que você precisa ser feliz. Mas o mundo que Jesus nos chama para viver é um mundo de obediência à sua palavra. O mundo que Jesus nos convida a viver é um mundo de transformação do coração. E quando meu coração é transformado, as minhas disposições são diferentes. E agora os meus propósitos também serão diferentes. Porque os meus propósitos agora é para agradar o Senhor. Os meus propósitos e intenções de vida é para satisfazer o Senhor. É para me render plenamente ao Senhor. É para me curvar à vontade do Senhor. E Ele nos ensina sobre o grande privilégio desta igreja ser sal da terra e luz deste mundo. Então, querido, o verdadeiro cristão, ele foi enviado ao mundo para de fato testemunhar da presença de Deus. Para testemunhar da verdade do Senhor, imitar o Senhor e não imitar o mundo que vive. Essa noite, em nome de Jesus, que o seu coração de fato compreenda neste lugar que você precisa viver para agradar o Senhor, que você precisa viver para testemunhar do Senhor. Jesus declarou isso muito bem no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 14. João capítulo 17, do versículo 14 até o versículo 17, nos diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 15, leamos: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu. Agora, verso 17, o que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra, santidade, santificação, uma vida que agrada ao Senhor, testemunhar da palavra de Deus todos os dias, ser sal da terra, ser luz no mundo, lá no trabalho, dentro de casa, na vida com os filhos, no casamento, ser bênção de Deus por onde a gente passar, ser bênção de Deus aqui na igreja, ser bênção de Deus no lugar onde Deus te plantou, no lugar onde Deus te colocou, ser bênção de Deus naquilo que você se propõe a fazer, nos projetos de vida, naquilo que você está fazendo, seja bênção de Deus, quer seja na vida diária e cotidiana, na vida ordinária que você vive, mas seja uma bênção de Deus. A nossa vida agora é uma vida que adora ao Senhor. Nós não estamos aqui para ser moldados por este mundo, nós não estamos aqui para nos conformar com ele, nós não estamos aqui para imitar o mundo, mas estamos aqui para fazer a diferença neste mundo, porque somos sal da terra e luz do mundo. Então, Deus, onde o Senhor me colocou, como o Senhor quer me usar? Na família que o Senhor me colocou, como o Senhor quer me usar? No trabalho, na faculdade, como o Senhor quer me usar? Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, para ser usado pelo Senhor, para ser sal da terra, para ser luz deste mundo. E Jesus diz assim: olha, eu não quero que você saia deste mundo. Irmãos, nós estamos aqui, e aqui nós vivemos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que, e sim, não os peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É isso que Deus faz com a gente. E a palavra do Senhor prossegue dizendo: eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não é daqui não, querido. Você está aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Como você está vivendo a sua vida enquanto peregrino nessa terra? Como você está vivendo a sua jornada aqui? Como você está vivendo a sua jornada no seu casamento? Você é peregrino, você vai passar. Sua vida está passando. Como você está vivendo a sua vida enquanto discípulo do Senhor Jesus aqui nesta terra? Paulo vai nos ensinar a perceber que a boa, perfeita e agradável vontade de
é de fato viver na obediência do Senhor. Se você olhar para os próximos versículos, eles justamente nos levarão a perceber que a nossa vida com Deus é uma vida agora de obediência à palavra do Senhor. Você tem vivido assim? Você tem testemunhado? Você tem vivido não como um cristão isolado, porque se você acha que se isolar do mundo e das pessoas, você está seguro, não, você não está. Se você acha que você vai isolar seus filhos da sociedade, eu vou isolar meus filhos da escola para que eles não vejam as ideologias, não, querido, você não vai conseguir. Você não vai conseguir isolar as pessoas. Você não vai conseguir viver como alguém que está longe das profanações deste mundo, da promiscuidade dessa terra, porque elas existem e estão por aí. Mas o que Deus quer fazer em nós é transformar a sua mente e transformar o meu e o seu coração, para que vivamos todos os dias no lugar da obediência. É lá que você precisa viver. É lá que nós precisamos estar, no lugar que agrada ao Senhor. A nossa missão é sim viver de tal maneira que as pessoas possam ver Jesus sendo refletido em nós. O mundo vê Cristo em você? Sua família vê Cristo em você? Os seus filhos veem Jesus em você? Sua esposa vê Cristo em você? Seu marido vê Jesus em você? A sua igreja vê Cristo em você? Por onde você tem andado, você tem exalado, como diz a palavra do Senhor em Coríntios, o bom perfume de Cristo? Viva assim para a glória do Senhor. Viva nessa disposição de ser diferente, de agir diferente, de não ser aquilo que o mundo diz que você deve ser, ou de falar aquilo que o mundo diz que você precisa falar, ou de se portar diante daquilo que a sociedade diz que você precisa defender suas posições. Agora, defenda Cristo, defenda a palavra, defenda a verdade, defenda o Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos viver na palavra de Deus. Nós precisamos voltar às práticas de uma vida de intimidade com Deus. Nossos filhos estão sendo engolidos pelas universidades. Nossos jovens estão sendo engolidos por esta geração. Se você não imprimir a palavra de Deus na mente do seu filho, se você não trouxer à sua casa a palavra de Deus, essa geração será engolida pelas mentiras que estão sendo pregadas por aí. Se nós, enquanto os pais, não nos preocuparmos com esta geração e lançarmos sobre eles a palavra de Deus, se a gente não trouxer os nossos filhos à igreja, se nós não revestirmos a nossa casa da palavra de Deus, nós seremos engolidos pelas mentiras dessa geração. Não é só você batizar seu filho na igreja, não. É você ensiná-lo no caminho em que deves andar. Não é só somente vir à igreja, é ter vida com Deus todos os dias, é se relacionar com Deus todos os dias. Faz uma pesquisa, quanto tempo você não gasta olhando seu celular por dia? Faz uma pesquisa. Olha para o seu celular e veja quanto tempo a gente não tem gasto olhando para as redes sociais, olhando para a gente que sabe de um monte de coisas, mas não tem vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor. Tem gente que fala de casamento, fala de filhos, fala da psicologia, fala da filosofia. Tem gente que sabe tudo, mas é pobre biblicamente, é medíocre espiritualmente. E às vezes a gente está se alimentando da mediocridade desse mundo. E nós temos a palavra, querido. Volte seus olhos para a Bíblia, volte seus olhos para a palavra do Senhor. Deus deseja transformar a nossa mente, o nosso coração. Ele deseja transformar a nossa história todos os dias, para que você experimente. A palavra experimentar, ela vem da ideia de degustar, de saciar, de algo muito maior. A gente precisa de Deus, queridos. A gente precisa ter experiências vivas com Deus. A gente precisa se relacionar com Ele de forma extraordinária, para que esse mundo veja Jesus em nós.
para que esse mundo olhe para a gente e diga: você é diferente, você não faz o que tantos outros fazem, você é diferente porque as coisas que você posta, elas são diferentes, as coisas que você curte, elas são diferentes, você é diferente porque você fala de um jeito diferente. Como é a nossa postura diante da sociedade? Eu desafio você, seu coração, nessa noite a ser renovado pelo Senhor. E esse renovo dessa noite não é emocional, não é psicológico. O renovo dessa noite é: Deus, transforme as minhas disposições daqui para frente, e que a minha disposição mental seja agradar o Senhor mais do que ser agradado, mais do que ser satisfeito. Eu preciso agradar o Senhor, eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso andar nos teus retos caminhos, para que eu seja, Senhor, sal da terra, luz neste mundo. É muito bonito a gente falar que a gente precisa ser sal da terra e luz neste mundo, que é difícil viver. É muito bonito a gente falar: eu sou sal da terra, mas o sal faz a diferença, você sabia disso? O sal precisa fazer a diferença. A luz é diferente das trevas. A luz faz a diferença. A luz, ela entra no ambiente para brilhar, não para se brilhar, mas brilhar Cristo. Você precisa, querido, andar com Jesus. Que a sua mente hoje seja transformada, que o seu coração seja transformado. O mundo passa, diz a Bíblia, bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Senhor, nos ajude a viver assim. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Glória dele, a honra dele, tudo por ele. Vivamos para agradar o Senhor. Vivamos para satisfazer o Senhor mais do que nós mesmos, mais do que os nossos próprios desejos. É a vontade do Senhor sobre nós, é o querer do Senhor sobre nós. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como nos céus. Renova nossa mente, Senhor. Diga isso para Deus. Renova minha mente, Senhor. Renova o meu coração. A minha mente precisa ser do Senhor, e que eu possa servi-lo, assim como os próximos capítulos de Romanos me ensinarão a servir o Senhor, a andar para agradar o Senhor nos meus dons, nos meus talentos, na minha vida familiar, para que eu possa agradar o Senhor daqui para frente, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros. Me ajude, Senhor, para que eu possa agradar o Senhor, ainda vivendo sempre na Tua palavra e andando nas verdades do Senhor, entendendo os planos do Senhor todos os dias. O que o Senhor quer para a minha vida? Pergunta para Deus. O que o Senhor quer da minha vida, Senhor? O que o Senhor deseja da minha história? Faz algo novo. Faz algo novo. Renova-me, Senhor. Renova o meu coração. Renova minha mente. Renova minha vida. Renova o meu ser. Toma o meu coração na Tua presença. Vamos cantar ao Senhor essa canção. Vamos lá.
precisa ser mudado no seu coração agora. Não adianta você ouvir mais uma mensagem, senão você tomar uma decisão. Vai ser mais uma mensagem para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. O que muda a nossa vida são as decisões que fazemos. Talvez você precise de um renovo hoje. Esse renovo talvez seja o renovo da sua mente, o renovo das suas disposições mentais, ser diferente, entender que você nasceu de novo para agora andar na palavra e na intimidade com Deus. Seja diferente. O que precisa mudar no seu coração hoje? O que precisa mudar no seu ambiente familiar hoje? O que precisa mudar no seu trabalho? O que precisa mudar na sua vida financeira? O que precisa mudar quando ninguém vê? O que precisa mudar no escuro da sua vida? O que precisa mudar? O que precisa mudar no seu ambiente com os filhos? O que você precisa mudar hoje? Diga para Deus: Senhor, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Senhor, eu preciso tomar a postura no meu coração hoje, agora. Eu preciso ser diferente diante do Senhor. Faça, querido, hoje uma decisão diante do Senhor. Fique em pé no seu lugar, o ministério de louvor vem à frente.